O homem mais forte que já pisou nesta terra, fora Jesus Cristo, não foi derrotado por um exército, não foi derrubado por uma espada, não caiu numa emboscada militar. Ele foi destruído no colo de uma mulher. E antes que você pense que isso é só uma história antiga, de 3.000 anos atrás, olha ao seu redor, olha o tanto de homem forte, forte de academia, forte nos negócios, na carreira, homens fortes que estão sendo destruídos hoje no colo de uma Dalila moderna. Às vezes nem precisa de colo, basta um match, uma DM, uma curtida com segundas intenções. Sansão não é um conto de fadas, é um espelho, e se você tiver coragem de olhar, vai se enxergar nele. Se você é homem e quer entender o que a Bíblia tem a dizer sobre a sua masculinidade, não o que a cultura convencional diz, não o que o feminismo diz, não o que o coach de Instagram diz, mas o que a palavra de Deus diz. Cola comigo, cara. Se inscreve aí, bate no sino, porque esse conteúdo vai te confrontar. Mas confronto que edifica é entendimento, não é porrada vazia. Bom, para a gente entender Sansão, a gente precisa entender o tempo dele. O livro de Juízes é um dos mais sombrios de toda a Bíblia. A frase que encerra o livro resume tudo. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos, como está em Juízes 21, 25. Israel vivia num ciclo repetitivo. Pecado, opressão, clamor, livramento. Pecado, opressão, clamor, livramento. Um povo que tinha a lei de Deus e, mesmo assim, não conseguia viver de acordo com ela. Israel era como um homem que sabe que o fogo queima e, mesmo assim, bota a mão lá todo dia. E assim, nesse cenário de caos moral e espiritual, Deus levanta juízes. Não juízes no sentido moderno de toga e martelo, mas líderes militares e espirituais que Deus separava para libertar seu povo da opressão dos povos pagãos. Por exemplo, os filisteus. Os filisteus dominavam Israel há 40 anos, cara. 40 anos de opressão. E é nesse contexto que Deus anuncia o nascimento de Sansão. Juízes 13 conta que o anjo do Senhor, e aqui muitos teólogos reformados entendem ser uma cristofania, né? Uma aparição pré-encarnada do próprio Cristo, né? Então, esse anjo, ele aparece à mãe de Sansão, que era estéril, e diz a ela: você conceberá e dará à luz um filho. Não beberá vinho nem bebida forte, e não comerá coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Juízes 13, 3-5. Cara, presta atenção nessa palavra, nazireu. Ela vem de número 6. Tá? E significa consagrado, separado. Esse voto nazireu, ele impunha 3 restrições: não beber vinho, nem derivados da videira, não tocar em cadáveres e não cortar o cabelo. Era um sinal visível de consagração total ao Senhor. Qualquer israelita podia fazer esse voto por um tempo, mas Sansão, ele foi consagrado desde o ventre materno, não por escolha dele, mas por decreto divino sobre sua vida. Isso é fundamental. Sansão, ele não escolheu sua vocação. Deus escolheu Sansão. Cara, e essa é a primeira lição para nós homens, especialmente, mas para todo mundo. A vocação do homem não nasce do desejo do seu coração, nasce da soberania de Deus. Você não decide o que é, Deus decide. E a pergunta não é o que eu quero ser, mas o que Deus me chamou para ser. Esse posicionamento, cara, especialmente nos dias de hoje, é extremamente importante. É extremamente importante a gente mudar o que se pensa hoje para ajustar a isso que eu acabei de dizer. Voltando a Sansão, essa aqui é a parte que todo mundo conhece, né? Que todo mundo conta errado. A narrativa popular sobre Sansão é essa, né? Sansão era um pecador, mulherengo, violento, ele traiu Deus e então pagou o preço. Ponto. É como se a vida dele fosse só isso. Mas a Bíblia mesmo conta outra história. E a gente precisa olhar isso com cuidado. Olha só, primeiro fato, que poucos mencionam: Sansão julgou Israel fielmente por 20 anos. Tá lá, em Juízes 15-20, 16-31. Por vezes o texto se repete essa informação para que a gente não passe batido. Cara, 20 anos de serviço fiel, solitário, piedoso, derrotando os inimigos de Israel e libertando o povo da opressão filisteia. Isso não é pouco, isso é uma vida inteira de obediência. Segundo ponto, a Bíblia registra que o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão mais vezes do que sobre qualquer
outro juiz no livro de Juízes. A força de Sansão nunca foi muscular. Ela era, naturalmente, obviamente, espiritual. Ela vinha diretamente de Deus. Era a marca da sua consagração. Agora, é verdade que Sansão pecou, e pecou grave. Ele violou o voto de Nazireu de diversas formas. Ele desceu as vinhas de Tímna, né? Então o Nazireu não tinha nada que fazer perto das uvas. Tocou na carcaça do leão que ele matou, violando a proibição de contato com cadáveres, fez festa de bebida com os filisteus, como está lá em Juízes 14, né? A palavra hebraica mishté indica um banquete com vinho, ou seja, ele se envolveu com esse povo, se envolveu com as mulheres filisteias, pagãs, pessoas fora da aliança. Mas presta atenção num ponto. O texto de Juízes 14:4 fala algo espantoso. Quando Sansão pediu aos pais uma mulher filisteia, o texto diz: seus pais, porém, não sabiam que isso vinha do Senhor, pois ele buscava ocasião contra os filisteus. Cara, isso não é licença para pecar. Isso é soberania divina, operando apesar do pecado humano. Deus não aprova o pecado de Sansão, mas Deus usa até o pecado para cumprir os seus propósitos. É o que os teólogos reformados chamam de concursos, a concorrência entre a vontade humana pecaminosa e a vontade soberana de Deus, que governa todas as coisas. O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 27, afirma que todas as coisas, saúde, doença, riqueza, pobreza, elas não vêm por acaso, mas da mão paternal de Deus. Inclusive os sofrimentos, que são consequência das nossas próprias escolhas erradas. Deus não desperdiça nada, cara. Nem mesmo a queda de um nazireu. Agora vamos dar uma olhada aqui em Juízes 16. Dalila, especificamente, né? Parte da sedução, beleza? Vamos lá. Dalila não era esposa de Sansão. O texto não diz que era prostituta também. Tampouco o texto diz isso. Diz que ele amou uma mulher chamada Dalila, do vale de Soreque. Os príncipes dos filisteus vão até ela e oferecem cada um 1.100 peças de prata para que ela descubra o segredo da força de Sansão. Eram 5 príncipes. Ou seja, isso vai dar aí 5.500 peças de prata. Uma fortuna naquele momento, tá? E o que Dalila faz? Ela pergunta diretamente: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te dominarem. Isso tá lá em Juízes 16:6, cara. Sansão então mentiu 3 vezes. Disse que seria enfraquecido com cordas frescas, depois falou de cordas novas, depois trançando seu cabelo no tear, enfim. 3 vezes ela tenta e 3 vezes ele escapa. Agora para um pouco aí, cara. 3 vezes, por 3 vezes, essa mulher tentou 3 vezes entregar Sansão aos inimigos. E ele continuou lá. Ele sabia o que ela estava fazendo. Ele estava vendo as intenções dela. O texto não esconde isso. Mas mesmo assim, ele estava lá de volta aos pés de Dalila. Por quê? A gente não é assim às vezes? Vamos lá. Provérbios 7, de 21 a 23. Responde muito bem isso. Com palavras muito suaves o persuadiu. Com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. Ele a segue como boi que vai ao matadouro, ou como o louco que vai para o castigo das prisões, até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Como a ave se apressa ao laço, sem saber que é contra a sua vida. Sansão, o homem mais forte do mundo, era impotente diante da sedução. Provérbios 7, 26 arremata isso. Porque a muitos feridos ela fez cair, e até os mais fortes foram mortos por ela. Sansão não é exceção, é a regra. A história bíblica está cheia de homens poderosos que caíram diante da sedução. Davi caiu com Batseba. Salomão, o homem mais sábio do mundo, foi desviado por mulheres pagãs. Até o patriarca Judá caiu na armadilha de Tamar. E lá no princípio, no Éden, o primeiro Adão cedeu diante de Eva, quando ele estendeu ali o fruto. Então, cara, o padrão é assustadoramente consistente. A sedução ataca o homem pelo desejo. E o desejo desgovernado é a porta aberta pelo qual o inimigo entra. Voltando à história então de Sansão, na 4ª tentativa, Dalila apela à chantagem emocional. Como dizes, eu te amo, se o teu coração não está comigo? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E então o texto diz algo terrível, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o. A alma dele se angustiou até a morte. A alma dele se angustiou até a morte, cara. Ela desgastou a resistência dele, não com força, com palavras,
com insistência, com manipulação emocional. E Sansão, que nunca foi derrotado por nenhum exército, cedeu. Ele revela o segredo e Dalila, sem hesitar, faz rasparem os 7 cachos da sua cabeça, enquanto ele dorme no colo dela. E o texto registra a frase mais trágica de toda essa narrativa. Ele acordou do seu sono e disse: sairei como das outras vezes e me sacudirei. Porém, não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Ele não sabia que o Senhor tinha se retirado. E essa é a coisa mais aterrorizante que pode acontecer a um homem: perder a presença de Deus e nem perceber, cara. Isso é pior. Continuar agindo como se nada tivesse mudado. Mover-se com a confiança de quem tem o Espírito quando o Espírito já não está mais ali. Bicho, é sério. Os filisteus, então, prenderam ele, furaram seus olhos. Primeiro, os olhos que cobiçaram o que não deviam cobiçar. A justiça poética é brutal. E colocaram Sansão para mover o moinho como se fosse um animal. Então pensa agora, pessoal, no contexto atual, no contexto moderno. Vamos pensar no hoje. Por que Sansão não é um personagem de museu? Por que Sansão? Por que eu disse ali no começo que Sansão é um espelho? Porque o homem moderno está perdido. De 2 jeitos diferentes, de 2 jeitos opostos, mas igualmente destrutivos. De um lado, o homem que se afeminou, que abriu mão de toda a autoridade, de toda a firmeza, de toda a responsabilidade, que acha que ser gentil é ser passivo, que confunde mansidão com fraqueza, que tem medo de liderar, medo de tomar decisões, medo de ser homem. A cultura progressista aplaude esse homem de maneira sistemática. Cara, isso desde as últimas décadas já, como já mostramos em vídeos anteriores já desse canal. O homem banana, o homem Nutella, né? O sujeito que terceiriza todas as decisões da vida para agradar todo mundo e termina da pior forma, sem agradar a Deus. E aí, contrastando a isso, temos do outro lado o homem caricato, né? Aquela caricatura de homem. O homem que acha que masculinidade é apenas músculos, agressividade, conquistas sexuais, arrogância. O homem red pill, que reduz a relação com mulheres a um jogo de dominação e poder, que trata a mulher como troféu ou como inimiga, que confunde brutalidade com força e grosseria com coragem. Cara, nenhum desses 2 tipos que eu acabei de falar são homens bíblicos. Um homem bíblico é Josué, firme e corajoso, mas sob a autoridade de Deus. É como José do Egito, que fugiu da sedução da mulher de Potifar, não porque ele era fraco, mas porque temia a Deus mais do que desejava o prazer. É o próprio Cristo, manso e humilde de coração, mas que expulsou cambistas do templo com um chicote na mão. Sansão tinha tudo para ser este mesmo homem que eu tô falando. Tinha vocação, tinha força, tinha o espírito, mas faltou-lhe prudência. E sem a prudência, a força é uma arma apontada para si mesmo. E cara, deixa eu te falar uma coisa. No tempo atual, fica ligado. A gente precisa falar algo assim que poucas pessoas querem falar ou quem tá falando, enfim. Escuta essa ideia. A Dalila moderna hoje, ela não precisa ser uma pessoa específica. Ela é um sistema, é a cultura inteira que seduz o homem prometendo prazer sem consequência, liberdade sem responsabilidade, satisfação sem compromisso. Tem aí uma dimensão concreta que afeta diretamente o homem brasileiro cristão hoje. O cenário jurídico. Em março de 2026, o Senado Federal aprovou um PL aí que criminaliza a misoginia, inserindo-a no rol de crimes de preconceito e discriminação, equiparando a lei do racismo. A pena prevista é de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Agora, é óbvio que nenhum cristão genuíno defende o ódio contra mulheres, né, a repulsa a elas. A Bíblia manda que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja, até a morte. Efésios 5:25. Isso não é opressão, é o mais alto padrão de sacrifício que existe. Porque uma coisa é fato, nenhuma religião trouxe tanta dignidade à mulher como o cristianismo. O problema, cara, é outro. O problema é quando uma legislação de contornos vagos e subjetivos pode ser instrumentalizada contra a pregação bíblica, contra a liderança masculina no lar, contra o exercício legítimo da autoridade que Deus conferiu ao homem como cabeça da família. Teve uma emenda por um senador que resguardava manifestações de natureza religiosa, quando ausente a intenção discriminatória. Ela foi rejeitada pelo plenário. Cara, isso deveria preocupar todo cristão. Não estamos falando de defender agressão, estamos falando de um cenário em que o simples ato de pregar que Deus criou homem e mulher com papéis distintos e complementares, isso
pode ser enquadrado como discurso de ódio. A confissão bíblica de que o homem é cabeça da mulher, né, conforme Efésios 5 e 1 Coríntios 11, essa ideia pode ser tratada como crime. Isso é a Dalila moderna que eu tô te falando, irmão. Não é mais a sedução da carne, é a sedução do medo. O medo de falar a verdade, o medo de ser homem, o medo de ser cristão. E o objetivo é o mesmo que o dos príncipes dos filisteus: descobrir o segredo da tua força, que é a tua fé, e arrancá-la. Eles querem descobrir isso e arrancá-la. E a resposta para isso não é o ódio, cara. A resposta não é a violência. A resposta é fidelidade. Fidelidade à palavra, fidelidade ao chamado, fidelidade ao Deus que é soberano sobre senados, sobre leis, sobre nações. Porque olha só, voltando para a história de Sansão, ela não termina na cegueira e na humilhação. Se terminasse ali, cara, seria uma tragédia grega, mas não é. É narrativa bíblica, não é grega. E na narrativa bíblica, Deus sempre tem a última palavra. Em Juízes 16, 22, traz uma frase curta, quase escondida ali, mas que muda tudo. Contudo, os cabelos da sua cabeça começaram a crescer depois que foram raspados. O cabelo está crescendo de novo, ou seja, a consagração está sendo restaurada. Deus não desistiu de Sansão e então os filisteus o levam ao templo de Dagom, o deus peixe lá, a divindade falsa deles, para zombar dele e glorificar seu ídolo lá. O templo está cheio, 3.000 pessoas no terraço e Sansão, cego, acorrentado, posto entre as duas colunas centrais que sustentavam o edifício, faz uma oração. E aqui, presta atenção, cara, presta atenção na oração que ele faz. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus. Ele usa o nome pactual, né? No original, usa Senhor, né? Yavé. Ele não está mais confiando na própria força. Ele está clamando a Deus. É a oração de um homem quebrado, que sabe que não pode nada sozinho. E Deus responde. Sansão empurra as colunas e o templo cai. Ele morre ali, junto com mais filisteus do que ele havia matado em toda a sua vida. E o texto diz que sua família veio e o sepultou entre Zorá e Estaol, no sepulcro, né? No sepulcro de Manoá, seu pai. Cara, vamos lá. O pastor reformado David Murray, no artigo Santo Sansão, ele observa, com razão, que aquilo não foi suicídio. Longe disso. Foi um auto-sacrifício no campo de batalha. Como disse o puritano Matthew Henry, Sansão não buscava a própria vida, mas a vida dos inimigos de Israel. E por isso renunciou bravamente à sua própria vida, não a considerando preciosa para si mesmo, para que pudesse terminar o seu percurso com honra. E aqui, né, vem essa tipologia cristológica, que é riquíssima. Goslinga, um teólogo de tradição reformada, ele escreveu que Sansão morreu pela honra do seu Deus e pelo benefício do seu povo, sendo assim um tipo de Cristo, cuja morte igualmente significou a derrota dos inimigos de Deus e a salvação do seu povo. Então pensa, Sansão, de braços estendidos entre as duas colunas, derrubando o templo do Deus falso, e Cristo, de braços estendidos na cruz, derrotando o poder de Satanás, do pecado sobre a morte. A morte aparente é vitória real. A fraqueza visível é poder soberano. Da fraqueza tiraram forças. É exatamente o que está lá em Hebreus 11. E é exatamente por isso que Sansão está em Hebreus 11. Na galeria da fé, ao lado de Abraão, Moisés, Davi, Samuel. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo para contar a respeito de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, exercitaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha fizeram-se poderosos, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. E depois, todos estes obtiveram um bom testemunho pela fé. Todos, inclusive Sansão. Isso não significa que os pecados dele não foram graves, tá? Foram gravíssimos, mas significa que a graça de Deus é maior do que o pecado do homem e que a fé genuína, aquela fé que clama a Deus, mesmo do fundo do poço, mesmo depois de ter perdido tudo, essa fé salva, porque não é a fé que salva em si mesma, é o objetivo da fé, é Cristo. Então agora deixa eu te trazer uma reflexão final, né? A vocação do homem, beleza? Irmão, eu não sei como que você está hoje, onde você está hoje, talvez você seja como Sansão, do capítulo 14 lá, jovem, forte, cheio de potencial, mas começando a brincar com fogo, descendo as vinhas, namorando com quem não devia, achando que controla a situação, né? Talvez você seja como Sansão do capítulo 16, já no colo de uma Dalila, já sabendo que ela quer te destruir, mas sem forças para sair. Angustiado,
até a morte, mas viciado no afago que mata. Ou talvez você seja, sei lá, como o Sansão do moinho, cego, humilhado, girando em círculos como um animal, achando que Deus desistiu de você. Eu tenho uma notícia pra você, cara. O cabelo está crescendo. Se você está vivo e ouvindo isso, é porque Deus ainda não terminou com você. Você não é nazireu, provavelmente, mas você nasceu conhecendo a glória do nosso Senhor. Se foi batizado, se recebeu a instrução da palavra desde criança, ou da vida adulta mesmo, a sua consagração, ela é real e a responsabilidade é proporcional a isso. Se você é convertido, se veio do mundo, se passou por muitas provas sem conhecer a Deus, se você carrega cicatrizes de uma vida sem a segurança do Pai, então saiba que a graça que alcançou Sansão no templo lá de Dagon é a mesma graça que alcançou você. Ela não é menor, não é de segunda classe, é a mesma graça soberana. Mas atenção, cara, graça não é licença. A graça que salva é a mesma que santifica. A santificação exige prudência, exige vigilância, exige que você fuja, como José fugiu, do que pode te destruir. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10:12. Grava isso, velho. Grava isso. A Bíblia não nos chama para sermos homens fortes no sentido do mundo. Nos chama para sermos fiéis. Fiéis na vocação, fiéis no casamento, fiéis na liderança do lar, fiéis na pregação da verdade, mesmo quando a verdade custa caro, mesmo quando o Senado vota contra, mesmo quando a cultura zomba de você, mesmo quando você está entre duas colunas e sabe que você vai cair junto, porque o Deus que consagrou Sansão desde o ventre é o mesmo Deus que te consagrou desde antes da fundação do mundo, e ele é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre o pecado, sobre o sofrimento, sobre a queda e sobre a restauração. Ele usa todas as coisas, inclusive as piores coisas, para que a sua obra santa, a sua verdade, o seu amor sejam entregues aos povos que ele mesmo escolheu. Não é sobre você ser forte, é sobre ele ser fiel em você. Bom, então é isso. Se esse vídeo te confrontou à reflexão, compartilha com um irmão que pode estar precisando disso. Não com qualquer pessoa, mas com um homem que você sabe que está precisando de encorajamento, cara. Estamos construindo aqui, né, um espaço de conteúdo que não se curva a esse espírito da época, esse espírito do tempo, porque nós servimos ao Deus que está acima de toda a época, atemporal. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que ele te dê paz. A paz que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Valeu. Ferro e fogo.